Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom meninas, eu fiquei um pouco sumida daqui, peço desculpas a todas vocês que acabam esperando os vídeos. Então eu tô aqui com muita persistência, com muita garra, pra fazer um vídeo muito legal pra vocês, tá bom? Bom, o vídeo que eu vou falar hoje é sobre coisas que acontecem no casamento, assim, antes do casamento e que parecem que vão dar errado. Bom, gente, eu vim trazer pra vocês a minha experiência, o que aconteceu comigo. Como vocês sabem, eu compartilho aqui com vocês as coisas que a gente passa pelo casamento. Então, eu venho trazer isso. Vou começar aqui falando um pouco mais sério sobre o casamento. Bom, o casamento hoje em dia, muitas meninas têm o sonho de casar, muitas meninas querem casar, mas o casamento, ele é uma base para uma família. Ele é um início para a construção de uma família. E Deus criou o casamento, Ele criou o homem e a mulher para os dois se unirem e ser uma só carne. Então, hoje em dia o casamento, as pessoas estão se casando, as pessoas não estão dando valor ao casamento, as pessoas, sabe, estão banalizando de uma tal forma o casamento, não estão tendo, assim, comprometimento, não estão tendo, sabe, aquela imagem do casamento como uma coisa séria, né, há muito tempo atrás. Então, antes de tudo, o casamento, Deus constituiu o casamento para base de uma família, da gente crescer, criar uma família. Vocês sabem que eu sou cristã e muitas coisas cooperam para isso não acontecer. Porque como as coisas são de Deus, quando Deus tem um propósito naquilo, as coisas começam a dar errado. Então o casal que vai casar, então eles têm que estar juntos, sabe, buscando a Deus para que nada aconteça assim de errado, para que, sabe, as coisas elas venham fluir corretamente do jeito que deve ser. E é isso, gente. Eu não sei porque eu entrei nesse meio, mas Deus sabe de todas as coisas, não é? Então vamos lá. Bom, quando eu tava pra casar, eu sempre começo o vídeo assim, né? Quando eu estava pra casar... Bom, mas é sério, gente. Quando eu tava pra casar, os 2 anos antes foi tudo super tranquilo, sabe? Não teve nenhum tipo de problema, não. Mas acontece que quando chegou assim bem próximo, quando estava assim bem pra reta final mesmo, começaram a acontecer assim algumas coisas de errado. Então a primeira coisa delas foi quando eu ganhei os móveis da minha cozinha. O montador foi montar os móveis e ele olhou, os móveis estavam, assim, uma parte dos móveis da cozinha estava toda amassada. Inclusive, a pia estava toda amassada. Não tinha como colocar a pia no balcão. Então, assim, meninas, começou por aí já. Aí, não montou a parte dos móveis, tá? Tudo bem. Aí foi indo, foi passando. Faltando, assim, mais ou menos uns... Eu ia casar em outubro. E a gente estava chegando em agosto, estava no final de julho. E aí minha tia virou pra mim e falou assim: Daniele, você já foi no cartório ver o casamento no civil? Porque são 3 meses antes, isso demora, tem que ser com tempo e antecedência. Eu falei, não, vou deixar pra agosto. Porque minha mãe tinha falado assim, não, vamos deixar pra agosto porque dá tempo, é super tranquilo e tal. A gente, como nunca tinha casado, né, ouvindo a voz da experiência, a gente ficou tranquilo e deixamos pra agosto. Só que minha tia foi e falou assim, não, vai logo, porque já tá em cima, vai resolver isso e tal. Aí, um belo dia, em agosto, a gente decidiu, acho que foi no meados de agosto, a gente decidiu ir no cartório. Então, a gente marcou com a minha mãe pra ir com a gente e as 2 testemunhas, que seriam nossas testemunhas já no cartório. Bom, o cartório, acho que fecha às 5 da tarde, e nesse dia de manhã minha mãe levantou, e quando ela levantou, a perna dela deu alguma coisa de errado, meninas, que eu não sei, que ela não conseguiu ficar em pé e ela caiu no chão. E para ela se apoiar, ela meteu a mão na maçaneta da porta. E nisso que ela meteu a mão na maçaneta da porta, a maçaneta da porta tem o ferrinho, né? E tem sempre um ferrinho parafuso para cima. E foi ali que o dedo dela entrou, acho que furou, e ela ficou presa com a mão na maçaneta da porta, com o ferrinho, né, dentro do dedo, e caída no chão. Tá, até aí ela se recuperou, ficou toda roxa, mas ela falou, não, eu vou nesse cartório, e já começou aí o impedimento. Aí deu a hora, a gente tinha marcado com a madrinha de casamento, que seria a testemunha, pra ir
3 horas da tarde, porque ela morava um pouquinho longe. Então, para ela poder chegar, enfim, quando deu 3 horas da tarde, ela não tinha chego ainda, ela super se atrasou, e a gente arrumada, a gente esperando para poder ir, ela se atrasou. E, enfim, ela chegou, era 4 horas da tarde, ela chegou, falando que tinha acontecido 1000 coisas para ela chegar até ali, que tinha engarrafamento, que deu tudo quase de errado para ela chegar até ali. Mas aí a gente entrou dentro do carro, e não é muito longe, sabe, é um pouco próximo do cartório, e fomos embora, gente. Quando chegou no cartório, a gente tinha que abrir firma ainda, eu e o Rodrigo, então a gente enfrentou a fila para abrir firma, e o cartório ia fechar 5 horas, e a gente chegou lá 4 e pouca, acho que era 4 horas, ia dar 4 horas. Aí a gente foi e começou a abrir firma, e depois a gente tem que comprar um papel, que a gente tem que preencher esse papel, e nesse papel que a gente tem que preencher todos os nossos dados do noivo e da noiva, então não pode ter assim rasuras nenhuma, tem que ser perfeitamente, com a letra bem legível. E cada papel desse, se eu não me engano, é um ou dois, R$3, não me recordo. Então eu comprei esse papel e fui preencher, que o Rodrigo falou assim, não, Vânia, sua letra é melhor, mais legível, né? Então você preenche. E eu comecei a preencher. Nisso que eu comecei a preencher, eu comecei a errar, comprei a segunda folha, errei de novo, comprei a terceira folha, errei de novo, e a hora já estava passando. E aí que o Rodrigo falou assim, não, eu vou pegar e vou preencher. Ele foi lá, comprou a quarta folha e dinheiro indo embora, comprando folha. Aí ele comprou a quarta folha, pegou e foi preenchendo tudo devagarzinho. Quando ele estava na metade da folha para preencher, a luz do cartório acabou. Meninas, a gente começou a entrar em desespero. Aí a moça acalmou a gente, falou, não, o pessoal que está preenchendo, continue preenchendo, que quando a luz voltar, a gente pega e resolve tudo. E aí ele continuou preenchendo, aí a luz não voltou. Aí a gente preencheu, entregamos para a moça, fomos até a moça entregar e saber, né, mais ou menos o mês que a gente ia conseguir casar, enfim. Aí, meninas, foi outro sofrimento. Por quê? Quando a gente entregou a documentação e a gente falou que ia casar em outubro, que a festa estava marcada para dia 11 de outubro no salão, e tinha tudo marcado já, a gente já tinha pagado a lua de mel, e a nossa lua de mel seria numa segunda-feira, no dia 13 de outubro, já estava tudo pago. Então, ela virou pra gente e falou que todo mundo que estava ali naquele dia só iria casar em novembro ou dezembro, porque são 45 dias pro cartório, pro papel percorrer, né? Acho que percorre o Brasil, não sei. Se um dos noivos não nasceu no estado em que está dando entrada, esse papel ele vai até o estado em que o noivo ou a noiva nasceu. Então ele percorre para checar, né, se não casou, se tem alguma uma coisa errada em relação à documentação, filiação, ou se mesmo está casado com outra pessoa, né, em outro lugar. Então, são 45 dias para esse papel ir rodar nesses lugares e passar pela juíza e voltar para o mesmo cartório que você deu a entrada para poder você marcar a data do casamento no cartório e poder casar. Bom, o que aconteceu? Eu estava no meado de agosto para dar a entrada e eu ia casar no início de outubro, no dia 11 de outubro. Então, foi o quê? Mais ou menos uns 30 dias para o meu papel percorrer. E o Rodrigo não é carioca. O Rodrigo veio com 1 ano de idade para o Rio de Janeiro, mas ele não é carioca. Então, o que acontece? O papel tinha que recorrer lá onde ele nasceu e depois voltar. Gente, foi um sufoco, porque não tinha possibilidade nenhuma de eu casar em novembro ou eu casar em dezembro. Porque estava tudo marcado, lua de mel estava marcada, casamento estava marcado. E a gente não podia casar no salão e a gente não podia ir para a lua de mel sem estar casado no civil. Então a gente não podia fazer isso de jeito nenhum. Então, tipo assim, a gente ia perder a lua de mel, a gente ia ter que casar, ia perder a lua de mel, que já estava paga, e, né, virar tudo errado. Então foi um sofrimento. A gente começou a entrar em nervoso. E aí ela viu que a gente estava com o casamento marcado, a festa já estava paga a lua de mel no dia 11 de outubro. O que ela fez para ajudar a gente? Ela simplesmente falou que ela ia poder ajudar da seguinte forma. Ela ia pegar os nossos papéis, ia escrever bem grande
na frente do nosso papel, pedindo prioridade para a juíza para o papel voltar no dia 15 de setembro para o cartório, ou seja, mais ou menos uns 30 dias, o papel voltar para o cartório e para eu poder casar no início de outubro. Em algumas das datas no início de outubro ou no final de setembro. Então, mas ela falou assim, eu não te dou certeza, não vou dar certeza porque tudo vai depender da juíza. A juíza vai pegar esse documento, ela vai ler o que eu escrevi, se ela quiser priorizar para vocês, ajudar vocês, ela vai enviar o mais rápido possível o papel de vocês. Se ela não quiser fazer isso, o casamento de vocês só vai ser em novembro ou em dezembro. Meninas, eu entrei em desespero. Então, gente, foi um nervosismo e foi que aí a gente foi embora pra casa e tendo que voltar no dia 15 de setembro lá. E nesse período que a gente foi embora até o dia 15 de setembro, a gente orou muito. A gente pediu muito a Deus para que Deus fizesse um milagre, para que tocasse no coração daquela juíza, pudesse voltar aquele papel. E exatamente foi assim, somente mais um obstáculo para a gente poder vencer. Então, quando foi assim, mais ou menos quando foi no dia 15 de setembro, a gente foi um dia assim, com muito nervosismo, muita tensão. E quando a gente chegou no cartório, os papéis tinham voltado e tinha, tipo assim, tava tudo certo, só tinha que escolher 2 datas pra gente casar. E foi assim, uma alegria imensa, a gente agradecendo muito a Deus. E a data que tinha era acho que no dia 27 de setembro, no final de setembro, e no dia 10 de outubro. Então nada tão perfeito da gente conseguir casar um dia antes da nossa festa. Então a gente escolheu a data do dia 10 de outubro no civil. Então no dia 10 de outubro a gente conseguiu casar no civil. No dia 11 foi a festa e graças a Deus a gente não perdeu lua de mel, não perdeu festa, não perdeu nada. Deus abençoou a gente grandemente, ajudou a gente nessa parte.